Olá a todos que nos acompanham. Aqui quem fala é Balta Capital. Sim, agora eu estou diretamente nas redes sociais. Vocês já me conhecem como Paulo Baltazar. Eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro já há mais de uma década, em diversas instituições. Já participei de corretoras brasileiras, corretoras americanas, já fui chamado para trabalhar na Inglaterra. Também já trabalhei em banco comercial e hoje eu estou aqui como influenciador, né? Quem diria que esse momento finalmente ia chegar. Então, para estrear aqui esse quadro de entrevistas, eu trouxe comigo meu professor, Marcelo Mello, tá? Economista aqui, que vai fazer uma breve apresentação dele para a gente começar a discorrer sobre os temas que vocês vêm pedindo para mim ali ao longo da semana, que é cenário macroeconômico Brasil e no mundo. Professor, Bom, Paulo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com seus assinantes. Bom, eu sou Marcelo Mello, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Eu estudei economia na PUC-Rio, fiz mestrado lá, depois fui para os Estados Unidos, fiz meu doutorado na Universidade de Illinois, trabalhei lá durante muitos anos em Virginia Tech, dando aula. Voltei para o Brasil, já estou de volta ao Brasil há quase 20 anos e atualmente eu dou aula na UERJ, na PUC-Rio. maravilha. Então vamos começar aqui, né, com os temas que mais estão em voga aqui, que o pessoal tem me pedido bastante. O pessoal gosta de fazer muito paralelo, professor, comparações diretas aqui com o Brasil, né, em relação à política fora do mundo. Então a gente tem aqui o que muitas pessoas chamam de exemplo daquilo que está dando certo, pelo menos sai ali dessa parte, né, de uma crise econômica mais acentuada, que é o caso da Argentina, né, com a nova presidência ali do Milei. O que a gente pode pontuar? Né? A Argentina passou por um período inflacionário muito grande, perda ali de confiança da própria moeda local. Né? O próprio argentino tinha essa dificuldade de receber o peso argentino, ele preferia receber dólar americano, ou então real brasileiro. Né? Eu tive lá em 2012 e desde então muita coisa mudou. Né? Passou por um processo de repolitização ali. E o que você acredita ali que o Milei tem feito de bom na economia e que talvez a gente possa replicar de alguma forma? Olha, o caso argentino ele é interessantíssimo, né? Assim, a Argentina ela é um dos poucos países no mundo, né, que fez o caminho inverso, né? Eles eram ricos e foram caminhando para uma situação de renda média. Se continuasse na tendência, né, e eventualmente vão virar um país, vamos dizer, pobre, né? É, e o Milei, assim, a chegada do Milei no poder, né, quando ele foi eleito em 23, isso mostra para você que presidência é destino, né? Quando que você ia imaginar que um sujeito como Milei, com um discurso libertário, radical, e uma figura caricata, né, assim, usando casaco de couro, com 5 cachorros, libertário, etc. Quando que você ia imaginar que no país do peronismo, né, que praticamente você só tinha uma vertente lá que era o peronismo, né? Era todo mundo de esquerda ou mais à esquerda, né? Você não tinha um contraponto, né? E ele chegou lá, foi eleito com um discurso correto, né? Assim, apesar dos excessos, né? Vamos acabar com o Banco Central, vamos dolarizar a economia, né? Quer dizer, isso aí obviamente é um excesso, né? Mas ele chegou com o discurso correto, né? Assim, o problema ali era claramente assim, o tamanho do Estado, o intervencionismo, né? Sem paralelo, né? Assim, controles de preço, não sei quantos câmbios, né? Câmbio para exportação, para importação, taxação, etc, etc. Então, o que ele fez? Ele diminuiu brutalmente, né, os gastos do governo. Isso é interessante, né, porque o diagnóstico das pessoas era o seguinte: assim, não, olha, se ele vai fazer esse corte radical, isso vai causar uma recessão brutal, né? E não foi isso que a gente viu, né? Assim, o que ele mostrou, na verdade, é que quando você corta gasto, que é aquele desperdício, né? Na verdade, a economia reagiu bem, reagiu muito bem. Né? Assim, a Argentina, se você olhar assim, você está reduzindo a pobreza, a inflação ainda está alta, é verdade, ainda está cerca de 2% ao mês, que é alta, né? Bastante, é cerca de 30% ao ano. Mas o fato é que os caras né, estão assim num caminho bastante promissor, né? Se vai dar certo é outra história, né? Mas ele conseguiu, assim, vamos dizer assim, arrumar a casa. Tanto é que nas eleições de outubro ele conseguiu aí aumentar, né, o número
de cadeiras da Liberdade Avança, que é o partido dele. Então, enfim, ele tem uma oportunidade de fazer uma série de reformas importantes. Então, assim, é bastante promissor, né? Claro que os desafios são muito grandes, mas é bastante promissor. E, basicamente, assim, eles têm dois problemas, né? Assim, um problema é a questão da inflação, que ainda está resistindo, né? Cerca de 30% ao ano é bastante alto, ainda que está numa trajetória, né, descendente, né? E tem a questão cambial, né? Que eles basicamente ele usa o câmbio, ele controla o câmbio para ajudar na defesa da inflação. E o Banco Central argentino tem um problema de reservas. Eles têm baixas reservas, tem que aumentar aí as reservas. Só que para depreciar o câmbio, obviamente, tem o risco de contaminar a inflação nesse processo, né? Mas a chegada dele é muito bem-vinda, né? Assim, tirando os excessos, né? Sim. Mas faz parte do personagem também, né, professor? Então acho que para ganhar qualquer popularidade, esse lado mais caricato também meio que se faz presente na política, né? Assim, os relatos, né? Assim, quem conhece ele diz que ele exagerou um pouquinho, né, durante a campanha, né? Mas que ele é, de certa forma, um pouquinho alternativo, né? A Mas, assim, motosserra talvez tenha sido demais, né? Então, mas, assim, de novo, se você olhar, eles estão começando o 2026, um ano importantíssimo, né? Porque ano que vem já né, 2027 já é um ano eleitoral na Argentina. sim. Eles têm um ministro de reformas, né? O Federico Sturzenegger, que é um cara muito competente, né? Um cara sabe o que faz, trabalhador, honesto, enfim, tem uma experiência internacional relevante. Então, eles estão aí, vão colocar em pauta aí uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, enfim. Então, é um ano muito promissor lá, né? A gente torce para que tudo dê certo, né? Acho que parte desse sucesso também, né, proveniente, teve também um meme que rolou muito, né, que é ele destacando os vários ministérios que tinham ali na Argentina, né, de acordo com o governo anterior, e ele riscando ali do quadro, ó, esse daqui fora, esse daqui eu não, esse aqui é desnecessário, né? Acho que seria um bom caminho também, talvez para o Brasil seguir, né, nessa questão de contenção de gasto público. Assim, o Brasil tem um problema estrutural enorme, né? Assim, se você olhar, tudo no Brasil atualmente gira em torno do fiscal, Sim. que é absolutamente insustentável, né? Se você olhar assim, o atual governo ele tem essa ideia, né? Essa ideologia, na verdade, né? Do gasto é vida, né? Aquela coisa do multiplicador keynesiano, assim, é insustentável, né? Se você olhar assim, a gente tem uma carga tributária altíssima, o gasto do governo é altíssimo, mesmo com uma carga tributária de quase 35% do PIB, você não consegue, o governo não consegue caber dentro dessa carga tributária, né? Você ainda termina aí com déficit nominal de, sei lá, 10, 15% ao ano. E cortar gastos não é uma coisa, politicamente complicado, né? É bastante custoso, né? Aqui você tem milhões de problemas, por exemplo, se você indexa benefícios de pensão ao salário mínimo e você tem uma política de valorização real do salário mínimo, né? Quer dizer, entendeu? Então, você dá um aumento real no salário mínimo, você impacta as contas públicas via gastos com benefícios sociais. A reforma administrativa, né? Assim, o funcionário público brasileiro é caro, né? Se você olhar assim, o gasto com os salários altos, você tem os super salários, né? Super salário. Pessoas de determinadas categorias que ganham aí 100, 200, às vezes até mais, R$ 1 milhão por mês. Enfim, o Brasil claramente, assim, chegando em 27, independente de quem estiver ali no comando do país, aí é uma questão matemática, alguma coisa você vai ter que fazer. Uma nova reforma da Previdência, Com certeza, talvez. com certeza, Eu acho que com seria talvez certeza. o pontapé, novamente, o pontapé inicial ali, né? Porque reforma fiscal, acho que a questão cultural no Brasil acaba sendo muito difícil, né? E é anti-eleitoreiro, né? Tanto para um lado quanto para o É, outro. assim, historicamente no Brasil, em particular com esse governo que está tentando aí o quinto mandato, a estratégia eleitoral é sempre a mesma, né? Sim. Pau na máquina.
né? Gasto é vida, pau na máquina, em ano eleitoral a gente gasta para se reeleger. Essa é a estratégia. Depois de reeleito, a gente vê o que a gente vai fazer. Só que isso é inviável, entendeu? A gente já está no limite do limite, entendeu? E o que acontece? Se você olhar assim, o que acontece? De forma mais geral, né, quando a situação está boa, você não faz ajuste. Tá? Quando a maré é cheia, você não faz ajuste nenhum. Quando você está numa situação mais complexa, quando você está se aproximando ali do precipício, aí você tem que fazer o ajuste. Então, assim, historicamente no Brasil é assim que vai, né? Você vai caminhando para o precipício, quando você chega perto do precipício, aí que você fala, ô, galera, agora temos que mexer, porque a gente não tem essa vocação de se jogar do precipício. A gente tem a vocação de chegar perto do precipício, mas não de se jogar. E aí você vai fazer, aí tem que fazer na marra. Então, assim, historicamente é isso. Assim. Então, assim, o que acontece? Independente de quem assumir em 27, você vai ter que fazer isso. Porque 27 vai ser a gente vai estar muito próximo do precipício. Tá? E aí você vai ter que cortar gastos do jeito que for, vai ter que passar lei falando assim, olha, não tem que atrelar gastos com educação e saúde à receita, não vai poder indexar os benefícios sociais ao salário mínimo, vai ter que mudar a política de salário mínimo, não pode ter valorização real, assim, vai ter que ter uma série de coisas. Mas é difícil também, né, professor? Tem muitos grupos, né? Eu assisti na época do governo anterior, Paulo Guedes lá fazendo discurso, né? Mas tem sempre aquele, mas o meu grupo sempre recebeu esse subsídio, e isso fez o PIB destravar, e é isso que levanta a economia. É difícil esse lance do o meu grupo primeiro, né, dissociar isso. A gente tem uma questão lobbying, um lobbying direto ali, né, muito forte. Mas isso é próprio da democracia, né? Você tem Sim. lobby, em qualquer lugar você vai ter isso. Assim, óbvio, você vai nos Estados Unidos, tem lobby, Sim. todo tipo de lobby. Na verdade, a palavra, né, a profissão lobby lá é regulada. Enfim, isso aí a questão é que aqui os lobbies têm mais sucesso. Essa é Embora a não seja questão. regulamentado aqui, né, de forma É, direta, né, explícita. aqui as pessoas, enfim, conseguem ganhar benefícios, enfim, todo tipo de benefício, né? Sim. O governo reclama da isenção fiscal, mas é um governo que dá isenção fiscal para um monte de gente. Você não tem isenção fiscal não, né, professor? De alguma Não, forma, não, né? até onde eu sei, não. Também não conheço nenhuma, Até onde eu sei, não chegou aqui em casa, não. nenhuma isenção fiscal. Mas uma coisa que muito foi o contraponto, né, toda vez que eu falo dessa questão macroeconômica, mais política também, mas hoje aqui o desemprego do Brasil está baixo, 5,1. Tem gente que fala assim, isso daí é uma situação de pleno emprego, né? Não dá para você ter 100% da mão de obra empregada no Claro, país, né? claro, Existe um claro. desemprego voluntário. O Brasil está numa situação de pleno emprego, e isso é bom para a gente, isso inflaciona de forma mais acelerada também os preços para o consumidor final ou não? Olha, esse desemprego histórico, né, que a gente está vendo aí baixo, né, na casa dos 5, 6%, acho que já está até mais próximo de 5 do que de 6. Sim. Assim, tem várias hipóteses, né? Uma dessas hipóteses é a transição demográfica, né? Você tem aí um monte de gente que o Brasil está envelhecendo rápido, né? Assim, as estimativas já sugerem que a partir de 2040 a gente já começa, a população começa a encolher, na verdade, né? Mas, enfim, tem esses movimentos demográficos, tem movimentos de novo, são hipóteses, né? Assim, uma outra hipótese é que se você olhar, você tem agora uma série de empregos associados a, por exemplo, delivery, né? Esses delivery boys, né? Então, assim, você tem uma massa de gente com qualificação baixa que antes não tinha emprego e agora tem, né? Sim. Depois da pandemia, você teve assim, um movimento enorme de compras, né? Todo tipo de compra online, né? E basta você andar um pouquinho na rua de carro para você ver a quantidade de motos que tem na rua, então é visível isso. Assim. Sim. De novo, são hipóteses, tá? Assim, a participação, né, de cada coisa aí para explicar essa taxa de desemprego tão baixa, a gente aí teria que fazer um estudo mais detalhado. Outra coisa, assim, de novo, o país está crescendo, né, se você olhar assim, a fertilidade está caindo, a mão de obra está crescendo menos, então realmente assim, o pool de candidatos está diminuindo. Sim. E aí a tendência é que o desemprego realmente caia, né? De novo, são hipóteses aí que
que devem ser colocadas. Agora, o fato é que o salário médio no Brasil ainda é muito baixo, esses empregos que estão surgindo são empregos de qualidade baixa, e você tem aí um grau de informalidade incrível na economia brasileira. Né? A gente está falando, sei lá, o tamanho da economia informal é 30%, 40%, talvez até mais. Essa informalidade é muito grande. Né? E aí você tem propostas absurdas, né? Do tipo assim, vamos agora fazer uma semana de trabalho de 36 horas de trabalho, acabar com esse negócio de 44 horas. E, de novo, isso é coisa de país rico, né? Tá? Se a gente for para a Alemanha, na Alemanha, realmente, você pode baixar lá o semana de trabalho de... Na França é 39 horas por semana, na Alemanha acho que não chega nem deve ser o quê? Com certeza deve ser isso aí ou menos. Mas isso é coisa de país rico, né? Assim, não é que a gente não queira, a gente gostaria disso, né? Mas o fato é que não dá para fazer esse movimento assim, né? Na canetada, né? É tal história, você pode... Na canetada a gente faz o que a gente quiser. É. O papel aceita qualquer coisa. Agora, a economia, você tem as leis de demanda e oferta, e o impacto na economia, a gente não sabe como é que... Né? A tendência se você está aumentando o custo de alguma coisa, você usa menos essa coisa. Né? E sem síndrome de vira-lata também, né, professor? Porque a gente também tem uma produtividade que não É baixo. aumentou, é baixíssima, né? Eu vi vários estudos já que indicam até que seja algo próximo de zero, é infinitésimo, é irrelevante ao longo de uma, duas décadas, né? A gente tem um fenômeno ali de mais pessoas se formaram, mais pessoas têm nível superior, mas isso não gerou um incremento direto na nossa produtividade. É, assim, o sujeito que tem um diploma realmente não... Assim, aqui a gente tem uma questão de qualidade, né, da mão de obra, qualidade da educação. Assim, o país conseguiu botar muita gente na escola, né? Só que a qualidade do capital humano ainda continua muito abaixo, né? Então, assim, o Brasil, de fato, assim, provavelmente o nosso maior gargalo para crescimento de longo prazo é exatamente a questão de capital humano. Obviamente, você pode melhorar o ambiente de negócios e tem algum movimento nessa direção, né? Essa nova reforma fiscal, né? Da introdução do IVA, etc. Isso é uma coisa que vai nessa direção. Simplificar essa loucura que é o nosso sistema tributário. Você pega assim, os dados do Banco Mundial, né, da Doing Business, né, que eles computavam esses número de horas que uma empresa de tamanho médio precisa para fazer né, fazer seus impostos. No Brasil era assim, 2.000 horas por ano, enquanto que no México era, sei lá, 300 horas por ano. Então, pô, eu não tô nem comparando com um país desenvolvido, estou comparando com um par Sim, nosso, né? sim. Seria uma comparação mais justa. Eu mesmo tenho um cliente, ele é empresário, ele tem uma marca, uma loja de tintas aqui no Brasil e mais ou menos metade ali do capital dele está aqui no Brasil e a outra metade está em Portugal, né? Fazendo esse paralelo. E numa troca de mensagens ali, ele falou dessa questão fiscal, né? Como que aqui é muito mais complicado. E ele me fez essa provocação e eu já sabia a resposta, mas eu não sabia o tamanho da magnitude. Que ele falou assim, Paulo, o meu corpo de contadores aqui, eu tenho, aí ele falou aqui no Brasil que ele tinha por volta de mais de 100 colaboradores só nessa parte de contabilidade, né, para você ajustar todas as linhas e tudo mais, entender toda a regra que muda o tempo todo, cada detalhe. Em Portugal ele tinha 5 contadores. Então, Pois onde é. você imagina que seja mais barato, né, esse produto no final das contas? A empresa é a mesma, a cultura teoricamente é a mesma, né, o dono é o mesmo, mas aqui fica mais caro, né? Então isso se traduz num preço maior para o consumidor, né? Isso aí tinha que ser tudo automático, entendeu? Não dá para você. Você tem aqueles casos emblemáticos, né? Aquela sandália Croc, né? Uhum. E o fiscal chegava lá e falava: não, isso aqui é um tênis com um buraquinho. O outro falava: não, isso aqui é um chinelo. Aí o negócio do bombom, né? Que bombom sonho de valsa que mudou a embalagem É. para. Não é mais Agora, né? bombom, é sobremesa, não sei o quê. Isso é uma coisa assim, isso é uma coisa realmente incrível, né? Você imagina um engenheiro de produção chegar lá no chão de fábrica e falar: galera, olha só, vamos mudar agora a embalagem do bombom, vamos fazer um saquinho aqui. Isso é uma coisa do sujeito ficar louco, realmente, né? Sim, Então, chega a ser engraçado, né? É uma coisa. parece mesmo, parece É, um episódio do The Office, né? Uma coisa assim, sim.
é coisa de piada mesmo, né? O McDonald's não pode mais colocar sorvete, é sobremesa gelada, né? Então, É, com isso ele dribla o mas imposto. muda a alíquota, né? Muda a Muda a alíquota, alíquota. muda a alíquota, entendeu? A própria Smart Fit ali é uma escola de dança, não é diretamente uma academia, por conta da alíquota, né? A gente também tem um outro exemplo aqui, né, porque tem muito essa questão da segurança pública, né, e é uma coisa que foi muito comentada aqui dentre as pessoas que interagem todas as vezes que eu faço live com o Eric, que é um outro colega meu aqui que a gente faz live toda semana também, essa questão do Bukele em El Salvador. Né, também foi uma mudança brusca, né, que acaba mexendo, né, professor, com todo esse tecido cultural, né, a forma como as pessoas se comportam, né, por conta dos índices que mudam de uma forma geral. Né. Ele acabou tendo uma postura muito mais austera, né, no que diz respeito ali a essa parte legal, né, com crimes muito mais intolerantes. Né, foi até conhecido, foram feitos alguns documentários que eu já cheguei a ver também, né, o pessoal filma lá dentro das prisões, olha como aqui é organizado, né? Então tudo isso dali mudou esse aspecto econômico e as pessoas se sentiram mais seguras. Eu tive um colega que residiu lá em El Salvador por um ano, né? A gente fez um projeto junto e ele falou que realmente tá diferente o negócio. Ele conseguiu acompanhar esse período de transição. Essas políticas mais austeras, professor, crime pode impactar diretamente ali na economia? Não, com certeza, né? Vai no coração, né? Porque você destrói o direito de propriedade, né? O crime, se você olhar assim, o problema do Rio de Janeiro é exatamente esse, o crime, né? Você não... Você, como é que você vai conduzir business aqui se você tem né, bate na tua porta um cara pedindo uma taxa para não te assaltar? Assim, com certeza. A experiência de El Salvador, que tá sendo muito comentada, né, que tinha índices de homicídios incríveis e agora tem um índice de homicídios incrível, só que para baixo, Pro né? outro Assim, lado, para o outro lado, né? Assim, eu acho assim, é um caso a ser estudado, legal, vamos ver. É uma situação, é um país pequeno, enfim, é uma outra realidade. O que fica suspeito ali, né? É, toda concentração de poder leva a abuso. Então, se o Bukele quer resolver mesmo o problema do país dele, ele devia sair do poder. Ó, vamos fazer agora eleições livres. Tudo bem, ele pode ser reeleito, depois ele sai, entendeu? Para evitar, tem que ter alternância de poder, não pode concentrar poder. Qualquer concentração de poder econômico e político vai levar a algum tipo de distorção. Isso aqui é a minha preocupação lá em El Salvador. Que ele resolveu o problema, ele resolveu o problema. De novo, não sei os detalhes, não sei como é que é a prisão, se o documentário consegue ver o que está por trás, se houve abuso, se não houve abuso, eu não sei. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, tipicamente, historicamente, né, assim, aqui na América Latina como um todo, há uma crença comum na esquerda brasileira e na América Latina de que o crime de alguma forma é relacionado com a desigualdade social e econômica. Eles não colocam na equação o fato de que aqui o crime compensa. Esse é que é o fato. No Brasil, o crime compensa. Né? Você está vendo aí, nos últimos anos, né, no país, as inúmeras histórias que pessoas cometeram crimes e está tudo bem, está tudo livre, aí numa boa, etc. E a gente não está falando de crimes pequenos, né, professor? A gente está Não, falando de são grande coisas grandes. magnitude. Aqui a impunidade é em todas as categorias. Tá? Assim, a impressão que eu tenho é que se eu pegar minha bicicleta e dar uma volta aqui, alguém pegar, vai ficar por isso mesmo. O cara não vai recuperar minha bicicleta. Entendeu? Isso se ele não me bater, não me der um tiro, não sei. Enfim, é, a questão é essa, né? Assim, uma vez que não tem, né, que você tem impunidade, as pessoas vão cometer crime, é simples assim. Então, assim, pelo menos esse experimento do Bukele mostra o seguinte, que é possível você... De novo, eu não sei dos detalhes, eu espero que ele tenha feito lá tudo direitinho, sem abuso, enfim, sem nenhuma coisa estranha acontecendo,
Mas aqui, assim, crime é função da impunidade, e o crime compensa no Brasil. Essa, E lá também é um laboratório pequeno, né, professor? Você falou da questão claro, populacional, né? claro, Aqui claro, é gigantesco, né? E aqui também acaba claro, sendo diferente dos Estados Unidos, que é claro, dividido em estados, né? Então é como se fossem claro. 50 laboratórios lá e aqui é um grande laboratório. Muitas vezes as pessoas levantam assim, não, porque vejo na Noruega, pô, a Noruega tem uma população de 5 milhões e meio de pessoas, Sim, entendeu? Todo mundo muito etnicamente homogêneo, quer dizer, entendeu? Você arrumar a Noruega, não, vamos consertar o estado do Paraná, entendeu? É mais ou menos assim, até o Paraná deve ser mais complexo, porque tem um triplo da população. concordo. Então, enfim, tem que colocar aí, pode estudar os casos, é interessante a gente ver o que está acontecendo nos outros lugares, mas é isso, guardar as devidas proporções, né? E, Outra questão também que foi muito dito, né? Eu tenho esse meu amigo que ele mora lá na Europa e ele acaba trazendo ali a vantagem, né, professor, de ter amigos que moram fora, né? Além de ser muito chique, né? Super legal, né? Dizer que eu tenho um amigo que mora fora. Ele me traz as notícias mais perto ali da realidade dele, né? E tem muito essa questão de atritos aqui, lembrando que, né, a gente aqui não está pendendo para um lado para o outro, é mais uma discussão livre ali para levantar esses aspectos e também não dar soluções, né? Não existe uma bala de prata para nada, né? Apenas mostrando ali historicamente o que pode fazer mais sentido para o bem-estar comum, né? Tem muito essa questão de atrito ali da imigração que ficou mais em voga também, né? Após pandemia, né? Tem toda uma questão, né, da mudança etária, né? A inversão da pirâmide etária na Europa, então eles precisam importar mão de obra, né? É basicamente o problema de país mais desenvolvido, de uma forma geral, né? Essa escassez de mão de obra para, normalmente, empregos de menor qualificação. é, Só que com isso você muda todo o aspecto cultural, né? Você muda a demografia de uma população que é pequena, né? Você tem países ali que são pequenos, e a gente também tem o caso da Polônia que acabou apostando, por assim dizer, para uma questão mais de, né, hard closing, fechamento mais rigoroso ali da fronteira, né? E hoje não tem tanto essa questão ali da parte de crimes, né? Até ficou uma coisa mais de meme ali, ó, aqui não tem crime, no país de vocês ali tem, né? Dá para explorar alguma coisa nesse sentido, professor? Essa questão ali de imigração? não, assim, o que acontece? A migração ela tem duas questões importantes, né? A questão econômica e a questão cultural, né? Se a gente voltar no tempo, tá? Se a gente voltar assim, vamos voltar para os Estados Unidos pré-1914, né? Naquela época você não tinha nada de bem-estar social, zero. O sujeito chegava lá em Nova York, na Ellis Island, e falava assim: eu quero ser americano. Falou, pô, entra aí. Quer dizer, tinha um pequeno controle, não podia ter ficha corrida, enfim, os controles eram mínimos. Mas uma vez que ele entrava nos Estados Unidos, ele custava zero para o governo americano. Ele tinha que chegar lá e se virar. E isso deu muito certo para os Estados Unidos, né? Assim, uma força enorme dos Estados Unidos. Bom, depois, com o tempo, as coisas mudaram. Né? Se você olhar, uma vez que você tem essa questão, né, de bem-estar social, aí mudou, né? Porque assim, o sujeito agora chega no lugar, ele já tem direito a uma série de coisas. Esses direitos todos são pagos pelo contribuinte, né? Aí é um problema. Quer dizer, aí já começa essa dimensão econômica, ela começa a mudar. Porque aí, uma coisa é você querer, sei lá, um autêntico restaurante italiano na sua vizinhança, legal. Outra coisa é você financiar um cara que está escapando da ditadura da Venezuela, entendeu? Aí você vai pagar por isso, tá? Aí, de novo, já, já tem aí já começa um conflito, né? Aí, além disso, tem a questão cultural, né? O que acontece? Você ter outra cultura, ok. Né? Na verdade, de novo, você gostaria de, né, ter aqui à sua disposição um restaurante grego, ou, sei lá, um restaurante de comida árabe, etc, etc. Tudo isso é divertido. Só que não é exatamente... vem um pacote inteiro, né? E qual é o problema desse pacote que vem? É o radicalismo. Sim. Tá? Assim, quando entra a equação do radicalismo religioso, etc., aí é que dá problema. E isso aí aconteceu na Europa, em vários lugares. Esse é o problema maior dessa questão cultural. Porque, de novo, se você olhar assim, essa questão cultural, você não precisa
o cara pode ser integrado ali na sociedade sem causar ruptura, de novo, é divertido, uma coisa legal, né, dos Estados Unidos, eu morei muitos anos lá, era você chegar no campus universitário, você ter assim, sei lá, pessoas de 150 países do mundo, Uau. comia, aí tinha festival de, sei lá, das culturas, aí tinha um stand com comida do Nepal, Índia, não sei o quê, e tudo autêntico, então, tudo era muito legal, tudo era muito divertido, mas ali você não via um radicalismo, né? Na Europa, quando você coloca esse negócio do radicalismo, etc., o radicalismo religioso, aí já complica demais o negócio. E claro, assim, de novo, você pode ter também imigração que não é das melhores, do tipo, uma determinada um país que quer instalar uma operação mafiosa em outro país. Pode ser ruim, obviamente. O caso polonês, né, se você olhar assim, a Polônia se fechou. O que acontece com a Polônia? Assim, economicamente, os caras tiveram um sucesso estrondoso. Tá? Depois de 1990, só para você ter uma ideia, entre 1990 e 2020, o país que mais cresceu no mundo foi a China. Em segundo lugar foi a Polônia. É incrível isso. É incrível. Os caras tiveram um sucesso econômico estrondoso. Tá? Assim, se você me perguntar assim, eles se fecharam, eles receberam muitos refugiados ucranianos, né, cerca de. Sim. É um número grande. Eu vou me arriscar aqui a falar um número, mas é o número que me vem à cabeça, depois eu tenho que checar isso. Mas é coisa de entre 1,5 e 2 milhões de pessoas. É muita coisa. Fora isso, eles meio que se fecharam para o resto do mundo. O problema maior assim, que eles enfrentam, na verdade, não é nem a questão da imigração, é a questão dentro da Polônia, né? Porque você tem uma situação polarizada, né, politicamente, né? Entre os liberais, os nativistas. Então, e obviamente você tem um vizinho bastante espaçoso, né? Que é a Rússia, que causa uma série de problemas, né? E, E por que também exemplo, não gostou, talvez, desse abrigo aí dos ucranianos também, né? Talvez não tenha sido é, estratégico para ele. assim, e o que acontece, assim, eles nesse momento, eles estão gastando 5% do PIB com defesa. Então já começa, uma parcela bastante alta, já começa a taxar, né? Isso passa a ser os exércitos deles está crescendo, dobrou de tamanho aí nos últimos 10, 12 anos, porque, enfim, é um vizinho complicado, que não dá sinais de que está ficando menos complicado, né? E eles acabam também tendo esse vizinho complicado, fazendo ali o paralelo também. Tem toda a questão da reserva do gás ali também, né? Então tem a questão da ocupação ali da Ucrânia, né? Que acaba sendo estratégico, né? Porque as soberanias elas buscam sobretudo a questão da matriz energética, né? Quem tem o domínio da matriz energética acaba tendo, né, um desenrolar econômico melhor, né? Você tem uma produção melhor e isso desencadeia uma série de questões políticas, né? De influência global, né? Então também é complicado, né? Esse meu amigo, você quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Não, não. Assim, a Polônia ela tem né, um histórico assim de invasões, né, que realmente complica ainda mais, né? Adiciona aí a complexidade, né, dessa, enfim. A Segunda Guerra Mundial não foi o quê? Estamos falando de 80 anos atrás. Sim. Eles passaram pelo que passaram, né? Não é tão distante, né? E ainda fica ali as consequências até hoje, né? Sim. Esse meu amigo que mora na Áustria, ele fala isso, né? Tem toda essa questão, né, ali do, do aquecimento, né? Que passa por uma pauta ali mais ESG, uma pauta mais também... Tem a questão que é realmente notável, é sério, né? A gente tem que levar isso em consideração também, por uma questão de saúde, né? E também tem a parte mais divertida, né? A parte mais verde ali, política, né, que ele fala que dependendo das reservas, né, tem que acionar ali uma parte de queima, né, da madeira para você aquecer a Europa como um todo, né? Ele pega ali
Ele disse que chegou a bater menos 18 na Áustria, né? Então não dá para você ser totalmente ecológico em situações mais extremas, né? Então é muito confortável, muito divertido, como você gosta de falar, né? Quando você está numa situação agradável, né? Numa situação amena, né? A nível de clima, a nível de economia, né? Quando aperta, você simplesmente recorre ao recurso que você tem, né? Claro. É, a gente tem aqui, professor, a questão do Brasil, né? É uma coisa que também ficou bem popular, né? E só dá isso em todos os jornais o tempo todo, né? Eu sou bombardeado ali. Quem me dera, tá, pessoal, que eu tivesse resposta para tudo, né? Acho que essa altura eu estaria rico na bolsa e o professor também, né? Não que ele não goste de dar aula, mas, né, professor, a gente aproveitaria, né? Se a gente tivesse essas informações privilegiadas como as pessoas acreditam, né, que o agente de mercado financeiro acaba tendo, né? A gente tem a questão do caso Master, que acabou corroendo ali por volta de 1/3 das reservas do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né, que é uma cooperação entre os bancos que fazem ali para você manter a saúde financeira, né, desses títulos que são emitidos de crédito privado nas instituições bancárias que têm essa garantia para a pessoa física e jurídica, né? Então isso vai custar 1/3 das reservas do FGC. Teve muito murmurinho, professor, de que, poxa, quebrou um outro agora também. É, é um efeito dominó, onde isso vai acabar? É normal esse tipo de ruído, né, principalmente para a pessoa que não acompanha isso na técnica, né, e acaba ficando com medo. Né, ele vê um banco que ele tinha conta, ele tinha um aplicativo dentro do celular, e esse banco fechou. Né. O que acontece na prática é que aquela carteira, né, de clientes ela vai ser transferida para um novo banco, para uma nova plataforma, e a sua vida vai seguir normal, desde que você esteja dentro ali do FGC. Né. Mas, professor, cá entre nós não é nada agradável você corroer ali 1/3 das reservas, né, de um fundo ali É, é. cooperativo. Né? Assim, eu não acho que tenha risco sistêmico, né? Acho que o Banco Master, apesar enfim, ter sido essa quebra escandalosa, assim, ele é relativamente pequeno, né, em termos de ativos. Então, eu acho que o que o Banco Master mostra, né, assim, como é que o sistema no Brasil está, como é que eu vou dizer assim, está corrompido, né? Assim, você vê uma série de ligações, assim, pessoas do alto escalão, né, do Estado brasileiro envolvidos em todo tipo de negociações com, né, uma promiscuidade de privado e público e sigilos assim, é uma coisa incrível, né? Assim, acho que, sei lá, quando você olha para isso, né, né, estilos de vida extravagantes, né, cifras milionárias, assim, que não são explicadas, né, de onde que vem, qual é o serviço que foi feito, né, se foi O feito, seu cartão né? de crédito não vem 2 milhões na fatura, não, né, professor? Você não Não, chega. no geral, não chega a isso tudo, não. É, Não chega a isso tudo, não. Mas eu acho assim, é muito triste, honestamente, eu vejo isso assim, você vê pessoas mentindo abertamente, entendeu? Eu acho isso muito ruim, né? Porque a gente vem de uma série de... É cansativo, né? Você vem de uma série de escândalos, é um atrás do outro, né? É o escândalo, estão roubando os velhinhos, e aí, ao mesmo tempo, assim, não sei, quando você olha assim, porque não é uma coisa, entendeu? Você fala assim, pô, essa semana teve aí o negócio do cachorro no Rio Grande, em Santa Catarina, né? Praia Brava, né? isso. E mataram um cachorro com requinte de crueldade. Aí você fala assim, porra, entendeu? Em todas as categorias, tudo que você olha, você vê uma coisa Tudo, assim. todos os grupos, público-privado, E aí você começa a pensar assim, pô, o que está acontecendo, né? Assim, esse negócio do Banco Master, assim, isso aí vai ser a pauta para o ano inteiro, tá? Isso aí vai ser, se você sacudir essa árvore, vai cair muita fruta, tá? Vão ter tentativas aí de não sacudir a árvore, vão ter tentativas de pegar essas frutas, mas o que a gente, até por experiência, né, o que acontece? Está muito grande, né? Está muito infiltrado em muitas ramificações, né? Então, isso me lembra aquela coisa assim uma expressão que eu me lembro de um filme antigo, né? E que era isso, né? Assim, era um grupo, né,
de mafiosos, e aí o policial fala assim, olha, essa lata de vermes, ela abre por dentro. E os vermes começam a brigar, e aí o negócio... E aí eu acho que a impressão que eu tenho é que é isso que vai acontecer, entendeu? Vai ter briga interna aí, porque uma hora vai ser o salve-se quem puder, Sim. entendeu? E aí vai vir, entendeu? Então, eu acho muito triste, muito traumático, porque, não para mim, eu já estou no terceiro tempo aí, entendeu? Daqui a pouco eu estou me aposentando, sei lá. Não Mas fala o isso, cara. professor. Você é super jovem. Você ainda Não, tem. mas eu fico, honestamente, eu fico pensando assim, pô, o que você fala para um cara de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho, entendeu? Pô, trabalha duro, não sei o quê, pá, aí o cara, longas horas, salário baixo, entendeu? Aí o cara olha, ele vê essa, entendeu? É um discurso que contrasta, né, com esse ambiente, né? O cara, você chega para o cara e fala, não, você tem que trabalhar duro, ser honesto, não sei o que, não sei o que. Aí o cara olha para isso, cara, você fala, porra, eu acho muito triste, eu acho traumático para o país. Eu acho que o único jeito de resolver isso é passar tudo a limpo, entendeu? Isso me Tem que lembrou passar até de tudo a um. limpo. Sim, eu concordo plenamente. Isso me lembrou até de um episódio que aconteceu comigo lá no início, eu, como estagiário da corretora, na época que eu ganhava menos do que um salário mínimo. Nenhuma saudade do salário, mas saudade pela toda a parte glamourosa do início do mercado financeiro, né? Toda aquela questão da gente lutar para conseguir subir na carreira. E eu lembro que a minha primeira compra de ações, professor, eu cometi um mole ali, eu simplesmente não paguei o imposto devido, era um valor menos do que o que eu ganhava, né? Era por volta de R$ 800. E é curioso que a partir dali eu fui pagando os DARFs, tudo certinho, né? Essa conta chegou. Eu tomei um baita de um susto, professor. Chegou um. Nunca tinha passado por isso, foi um baita de um constrangimento. Eu estava malhando, estava entre uma série e outra. E aí que eu recebo uma mensagem que primeiro eu achei que fosse um golpe, né? Depois assim, a Receita quer falar com você. Opa, meu Deus, me senti ali uma. Porra, será que alguém falou alguma coisa ali do Master e tal? Será que de alguma forma envolvida tem alguma coisa ali? E aí que eu fui ver, era uma. Eu não tinha pago, né? O imposto ali devido na pessoa física. E quando eu fui puxar era lá atrás, na época que eu estava começando no mercado financeiro. Paguei com multa, tudo regular, né? Quer dizer, a conta chega, né, pra gente aqui que anda na linha, pra gente aqui que tem uma carreira, nós os comuns, e você vê essa questão, né? Tem uma galera ali que parece que é privilegiada, né, por assim dizer, que acaba passando. Daqui a pouco esquece, né? Você tem uma penalidade ali, compensa, você paga uma multa que passou, né? Passou a limpo. Assim, eu desconfio que, eu não sei se dessa vez vai ser um desfecho tão limpinho assim. A impressão que me dá assim, é que o negócio está crescendo, crescendo rápido, né? É muito, né, se você olhar assim, as histórias, é muita gente envolvida, entendeu? E hoje em dia, entendeu? Você deixa rastros, né? Tudo tem foto, tem filme, entendeu? Troca de mensagens. Então, eu não sei, talvez dê em alguma coisa essa história toda, né? Eu acho que tem que passar limpo, infelizmente é isso, tem que passar limpo, entendeu? O país tem que andar para frente, é isso, a gente tem que criar oportunidades, porque é isso, os brasileiros, assim, eu quando vejo um aluno meu de 20 anos, falo assim, eu quero ir embora, quero ir para outro lugar, quero ir para, sei lá, Europa, Estados Unidos, o cara quer ir embora, É entendeu? O cara triste de quer ir ouvir embora, isso também, né, professor? o cara quer ir embora, né? Não, assim, obviamente, o cara tem não, A faz sentido, liberdade, o né? direito dele, sim, faz total sentido. Lógico, lógico. Mas é triste, né? Você vê assim, né? Uma pessoa que podia estar aqui trabalhando e contribuindo para a nossa. É a nossa casa, o Brasil é a nossa casa, né? Eu morei muitos anos fora, tive uma experiência maravilhosa, mas, não sei, assim, aqui é a nossa casa, entendeu? A minha raiz está aqui que é que eu acho que as pessoas são legais, o clima é bom, a comida é gostosa, e eu acho que é isso aqui que é isso, que a gente tem que contribuir, que tem que construir, entendeu? Sim, isso lembrou também de um outro caso, né, que um amigo meu, ele até chegou a fazer um convite para essa menina, que teve também deu muita repercussão nas redes, a questão da garota que foi aprovada em uma série acho que foi na USP, uma série de faculdades ao longo do Brasil inteiro, só que aí vai me faltar agora o conhecimento, peço perdão aqui pelo desconhecimento, mas o MEC não aprovava a metodologia dela, a forma como ela tinha se formado no ensino médio, que era homeschooling.
Então não reconhecia ela como ensino médio concluído. E a garota passou em todas as provas, né, do vestibular. Até que chegou um momento que chegou uma universidade dos Estados Unidos, vem aqui, a gente gostou de você, poxa, você fala inglês fluente e tal, e a garota vai lá para fora, quer dizer, é um baita num desperdício, né? A fuga de cérebros, né? É fuga de cérebros, exato, né? Então, esse aluno ali que tem uma boa perspectiva, né? Quer dizer, esse cara já está com o pensamento de sair, né, daqui. A gente também acompanhou, professor, aqui é o recorde de arrecadação fiscal e gastos públicos. Uau, nenhuma novidade, né? A gente está no Brasil, né? Quem diria, né? O professor não ficou impressionado depois que eu falei isso, né? Eu vi aqui no acumulado, aquele o impostômetro versus o gasto. Quem diria também, né? O gasto ele já soma 14% a mais do que foi arrecadado, professor. Eu sempre fui instruído dentro da faculdade, o professor nunca me deu esse esporro, o professor Marcelo Mello sempre foi muito elegante comigo, mas o economista nunca deve falar que é um aspecto cultural, parece que é meio que uma confissão de que não consigo explicar de outra maneira, mas o Brasil parece que está incrustado essa parte do gasto, né? Não é só a gente, nós famílias, mas o governo também. A gente não consegue parar de gastar, professor. Eu acho que esse seria o primeiro ponto. Olha, eu vou te contar uma história, ela tem uma moral, tá? Quando os restaurantes reabriram depois da pandemia, ainda estava tudo muito vazio, né? Porque as pessoas naturalmente estavam com medo de, enfim, ir para a rua, restaurante, etc. E tinha um restaurante que eu ia muito, que fechou durante a pandemia. Quando reabriu, eu fui lá dar uma força para o pessoal, né? E tinha um garçom que me servia regularmente, um cara jovem, que morava numa comunidade aqui, perto aqui do Rio, né? Ali na Barra, né? Rio das Pedras. Ele conversando comigo, ele falou assim, pô, seu Marcelo, você sabe que esse Auxílio Brasil aí de R$ 600, isso aí mudou completamente a minha comunidade, porque eu nunca vi tanto dinheiro. As pessoas estão bombando, estão abrindo lojinha, abrindo bar, isso aqui, está todo mundo gastando isso aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não sabia que o governo tinha tanto dinheiro assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, é verdade. De onde que você acha que vem o dinheiro do governo? Aí ele parou 2 segundos e pensou, realmente, vem da gente. Eu falei, pois é. É o outro lado da moeda, mas, de novo, o que é interessante é que ele se deu conta ali dessa questão. O dinheiro do governo não é do governo, ele é do contribuinte. Quer dizer, contribuinte, né? Se não contribuir, vai para a cadeia. O pagador de imposto, né? Então, assim, Taxpayers. então, assim, eu acho que se você educa, né, o país nessas coisas básicas, o país aprende e a coisa muda. E eu acho que pode mudar rápido, entendeu? Assim, se você olhar, a gente fez uma reforma da Previdência em novembro de 2019. No início, né, as pessoas vieram com aquela coisa, não, veja, questão de sustentabilidade fiscal. Pô, isso é uma coisa técnica. Está falando de valor presente, né, somatórios, taxa de desconto, isso é uma coisa técnica. Quando você colocou aquilo ali dentro de um arcabouço de vamos cortar privilégios, todo mundo entendeu. E todo mundo aceitou. Moral da história, você conseguiu fazer uma reforma. Não foi uma reforma perfeita, mas ajudou. Tenta fazer uma reforma da Previdência na França. Você não consegue. Você não consegue, porque as pessoas botam fogo na cidade, vão queimar todos os carros, etc, etc. E a gente consegue. Então, assim, o Brasil ele tem essa flexibilidade, né? Você consegue conquistar o coração do brasileiro se você contar uma história correta, né? Você não precisa falar o lado técnico, né? Vamos fazer um negócio fiscalmente sustentável, vamos mostrar aqui um valor presente, matemático. Não precisa falar isso. Fala o que é. Fala que não dá para você ter um sujeito no governo ganhando 500 mil por mês e um outro ganhando R$ 2.000 para fazer algum emprego aí qualquer. Tá? Não dá para ter essa disparidade. Sim, você vê uma questão simples, né, que você colocou aí para esse rapaz, né, a origem do dinheiro, né, talvez ele não tivesse ligado esses pontos, né. Mas ele entendeu na hora, entendeu? Claro. Então, assim, a moral da história é a seguinte, se você educar as pessoas vão entender. Entendeu? Se você olhar esse negócio assim, olha, aqui no Brasil, assim, o gasto com educação está atrelado à receita do governo. Aí você fala assim, pô, faz sentido.
É como se eu chegasse para mim no final do mês e falasse assim, não, olha, todo mês eu vou gastar 30% do que eu ganho com saúde e educação. Aí você fala assim, pô, mas então você vai fazer exame de sangue todo mês? Você vai esse mês não tem que gastar com educação porque eu já estou formado. Aí eu vou fazer o quê? Vou comprar um curso de vou comprar um curso de alemão para estudar alemão, entendeu? Não faz sentido isso. Se eu tiver que gastar dinheiro esse mês, eu tenho que aprender uma coisa nova, uma programação, seja lá o que for. Beleza, vai lá. Agora, todo mês, todo ano, não faz sentido, entendeu? E depois é uma questão de gestão, entendeu? Assim, o Brasil ele não tem um problema de falta de recursos, é uma questão de gestão. É gestão ineficiente. Né? Se você olhar assim, não faz sentido você gastar com educação quando você tem uma queda na taxa de fertilidade. A gente tem que dar um jeito. Você tem menos criança, como é que eu vou ficar gastando a mesma coisa que quando tinha mais criança? Não dá. É a mesma coisa. No Brasil, você distorce o gasto, gasta muito com universidade pública. Mas, pô, aonde que está a taxa de retorno? Educação primária. É primária e secundária. Então, vamos arrumar a casa, entendeu? Vamos fazer isso aí, gastar o dinheiro onde ele tem, onde ele dá retorno, onde dá um retorno maior, né? Então, assim, Isso foi outra discussão que eu tive também com um colega meu que fazia faculdade pública. Também é muito divertido, professor. Eu, de a faculdade particular contra um rapaz de faculdade pública, né? Acaba tendo até um visual bem diferente. Vocês podem notar a elegância do professor ali, né? Então, o que acontece? Ele chegou a falar assim, poxa, Paulo, mas em que momento, em que lugar do mundo deu certo essa questão de teto de gasto? Eu falei assim, pô, você não precisa fazer paralelo com país nenhum. Abre uma empresa e ultrapassa todo o seu orçamento. Você vai ter que fechar a empresa. Você tem que implementar um teto ali para essa questão para você não extrapolar, né? Porque isso vira uma bola de neve. Né, e tem toda essa parte ali da taxa básica de juros, a rolagem da dívida, né, que vai desfavorecer ainda mais. Né, então fica muito incrustado, professor, essa questão de várias narrativas ali, né, barra populismo ali político, né, talvez um certo favoritismo para um é, lado, para o outro. acho que existe, assim, talvez algumas narrativas assim fantasiosas de que o governo pode gastar, não existe restrição financeira, né? Algumas pessoas têm essa ideia, né, de que o governo pode gastar à vontade, que qualquer coisa emite moeda e paga como se isso aí fosse um freelance, né? Sim. É o mito do almoço gratuito, né? Não, quando o sujeito fala assim, não, veja, você não pode, isso aqui tem que ser de graça. Como assim de graça? Não existe nada de graça, não existe isso, não existe de graça. A pergunta é, eu estou abrindo mão do que para ter isso? Essa é a pergunta. Mas infelizmente é isso. Assim, você tem pessoas que algumas de fato acreditam nisso, outras obviamente lucram com essa ideologia, né? Na forma de votos, na forma de mas é isso, não existe nada gratuito, né? Não tem e essa coisa do governo. Tem gente que acredita. Não, pô, o governo pode emitir moeda, emite moeda. Então, mas o Japão, a dívida PIB no Japão é 300% do PIB. Como se isso não fosse um problema, né? Obviamente a taxa de juros lá é praticamente zero, né? O custo de rolagem é muito baixo, mas, de novo, é um problema. De novo, vamos virar Japão primeiro, para depois a gente ter 300% de dívida, entendeu? Lá tá todo mundo em berço de ouro. Aqui tá todo mundo, suando a camisa para botar dinheiro em casa, entendeu? Isso me leva a um outro tema aqui também, né? Chegou a bater a dívida PIB de 78,1%, né? Que é muito essa questão também eleitoreira, né, professor? Em ano eleitoral também, né? É. O gasto público é uma coisa muito sexy ali, né? Angaria muitos votos, né? Então, como O que faz gasto é também? vida, né? O gasto é vida. Como que faz para mudar isso? Porque desde que eu começo a faculdade de economia até hoje, não muda. A headline ali da notícia é a mesma. Você tem que ter, assim, a gente às vezes pensa que, então se entrar a pessoa certa na presidência, ele vai mudar. Tem que mudar a cultura, entendeu? A pessoa certa, sei lá, se a gente for contar com isso, entendeu? Pode demorar, vai nunca chegar a pessoa certa, até porque você para chegar ali você tem que se comprometer com tanta coisa que
as pessoas têm que entender que é isso, que a gente vive num mundo de restrições, não existe nada gratuito, existem trade-offs, que responsabilidade fiscal é essencial para as coisas andarem. Então, assim, tinha que ter uma espécie de, sei lá, plano real aí do lado fiscal, entendeu? Acabar com essa coisa de gasto de vida, acabar com esses desperdícios, essas coisas do tipo, enfim, esses gastos, esses privilégios, né, completamente absurdos, né? Assim, vamos contratar, sei lá, não sei quantos motoristas e comprar não sei quantos carros de altíssimo luxo para, né, levar as nossas excelências da casa ao trabalho. Então, pô, o cara que se vira, pô. Entendeu? É absurdo isso. Assessorista em Brasília também, né? É absurdo, entendeu? Coisas completamente que não dá. Não é nem só uma questão do gasto, é uma questão de respeito com o pagador de imposto, entendeu? Uma questão de princípio, né? Você andando de limusine ali, enquanto você tem uma criança no jornal, no sinal, vendendo, sei lá, vendendo, jogando bolinha, pedindo esmola, entendeu? Dá, né? E eu acho que essa que é a desigualdade, porque existem tipos de desigualdade também, né, professor? Essa é a desigualdade ruim, né, que é o excesso de gasto do governo, que é essa questão antagônica ali, né, da limusine versus né, o menino ali que não É, tem uma casa. é. Depois você tem o mercado financeiro. sim, exato. E existe a questão da desigualdade ali pela questão da produção, né? O sujeito que vai trabalhar mais, o sujeito que consegue agregar mais, né? Ele tem uma carreira ali mais bem paga, isso sim é algo que vai ser positivo, né? Então a gente também tem que saber separar esses tipos de Claro, desigualdade. claro. Né? Outro fenômeno também, né? Também essa discussão, né? Com esse meu colega, ele diz nessa questão também não tem um dado aqui direto, né? Mas o dado à época que a gente tinha nessa discussão já aconteceu já há um tempo. É que o gasto ali no nível superior, né, gastos públicos em educação no nível superior chegaria a ser 4 vezes maior do que o nível básico e médio secundário, né? É, um país de exemplo nesse sentido seria a Coreia do Sul, né, onde o professor ali, você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma carreira, né, mais bem paga, aqui a pessoa pensa, né, logo no médico, cirurgião, é, é, aquelas mais óbvias, até um concurso público, né, isso também é muito comum, também o pessoal da minha idade fala isso. Na Coreia do Sul, esse sujeito é o professor. Você quer ter uma carreira bem paga, você quer ter dinheiro, trabalhe com educação, né? A gente está num país aqui que a educação não é tão bem paga, né? Lógico que também tem o espectro do professor de exatas, o privado, o público, mas o nível básico e o secundário é baixo. É uma pena, né? Assim, porque, na verdade, se você olhar os estudos, né, assim, a taxa de retorno do investimento em educação primária e secundária é altíssima, né? Então, assim, se você me perguntar, uma parte grande do sucesso dos Estados Unidos tem a ver com a formação primária e secundária no passado, né? Quando os Estados Unidos universalizou, a própria Argentina, que a gente falou no início da conversa aqui, se não me engano, foi em 1884, a data posso estar enganado, mas eles universalizaram, né? O nível educacional lá é altíssimo. Então, assim, você tinha que ter educação de qualidade, e para ter educação de qualidade você tem que ter professores muito bem formados e, claro, tem que ter muito bem remunerados, porque atrair talento, obviamente, né? Atrair e reter, né? Então, assim, eu já visitei escolas aqui municipais em áreas de risco e é muito complexo, entendeu? Você tem um professor ali, o cara está numa área de risco, e aí o salário é ruim, enfim, é complexo, entendeu? Você teria que ter ali, você tem risco de violência porque a vizinhança é muito complexa, né? E aí o cara ainda ganha mal. Então assim, é difícil, né, você manter, né? Você teria que ter assim uma pessoa muito bem formada, teria que ter as condições de trabalho, não só para o professor, para os alunos também, né? Obviamente a questão de violência afeta todo mundo, né? Todo mundo que está ali na região, né? Mas tinha que ter isso, assim, a gente tinha que aprender com a educação da Finlândia, de Singapura, da Coreia, e, claro, ajustar, fazer ajustes,
para a nossa realidade aqui, inevitavelmente a gente teria que fazer isso, né? A população do Brasil é 210 milhões de, de habitantes num país continental, bem diferente da Coreia, né? Que é um país, enfim, de 46 milhões de habitantes, um país, uma coisa mais concentrada, todo mundo muito homogêneo, né? Aqui a gente, uma realidade diferente, mas claro, tinha que ter um investimento pesado em educação primária, secundária, valorização mesmo da formação, né? Tem que ter bom professor, né? Tem que ser uma pessoa bem formada, não pode ser, enfim, tem que ser uma pessoa bem formada, né? Tudo uma questão de incentivo, né, professor? A crítica que eu faço, né, também é muito comum, né, não sei como está hoje, porque eu já não quero denunciar aqui a minha idade, é lógico que eu sou uma pessoa muito jovem, mas eu já me formei ali, já faz um tempo, e quando a gente se depara na situação de vestibular, a gente está ali diante de um sistema que tem que decorar um monte de coisa que eu não vou usar para o curso prático que eu quero, que eu sei que eu vou seguir a área de business, eu sei que eu vou ser um estudante de exatas, e eu também não sei, na época, a diferença de administração, economia, contabilidade. Eu me deparo com uma situação onde eu vejo a garotada que às vezes fica na dúvida, né? E o sujeito opta por uma coisa mais generalista porque ele não faz ideia de mercado de trabalho, né? E daí que vem esse meu amigo, né, que mora na Europa, ele fala, né, que na França, ali, aos 14 anos, né, os adolescentes visitam as universidades naqueles cursos que eles pensam que eles querem seguir, né, para eles verem como é que é a aula ali do cotidiano. Né? Você pega o exemplo ali, né, de estados nos Estados Unidos ali, que o sujeito se forma na faculdade, lógico, tem todo o aspecto cultural de sair de casa também, o cara já conseguir um emprego ali como garçom, como caixa, mas ele sabe, ele tem um curso básico de marcenaria, o cara sabe cortar uma madeira, né? O cara sai ali sabendo fazer uma jardinagem, o cara sai com uma função, numa situação ali mais extrema, né? O cara tem uma usabilidade, ele tem um uso para a sociedade, né? Ele consegue produzir algo, né, que vai realmente incrementar. Né? A gente sai aqui do nível médio sem saber nada, sem ter essa noção. Né? Eu acho que assim, às vezes, acho que em determinado momento, a impressão que eu tenho é que houve uma ideia de que todo mundo tinha que fazer universidade, né? Hoje, a impressão que eu tenho, né, aí é uma opinião minha, né, pessoal, é que eu não sei se realmente, é, não sei se realmente faz tanto sentido, né? Faz quem tem interesse, quem quer, quem acha que tenha, sei lá, os interesses, a habilidade, e a escola técnica, entendeu? A escola técnica, eu fico pensando assim, você fazer uma faculdade, eu conheço gente que faz faculdade meio forçado, porque, enfim, pressão social dos pais, seja lá o que for. O cara não tem interesse, não quer, não vai, aquilo ali não vai dar certo para ele, tá muito claro. Não era melhor esse cara fazer uma coisa técnica, do tipo, sei lá, você fazer aqui uma escola técnica, você é mecânico de carro. Sim. Pô, outro dia fui botar meu carro no mecânico, o cara não para de trabalhar. O cara está com excesso de trabalho, tá bem pra caramba, leva tem retorno, emprega não sei quantas pessoas. E é uma coisa, ele tem é um mecânico ali em Botafogo, ele não tem nem tanto espaço, né, coitado? Porque, sei lá, cabe ali uns 10 carros, entendeu? Eu fico pensando assim, pô, esse cara, se você faz um curso técnico ali, ó, vou aprender a mexer em carro elétrico, pô, não é melhor, não? Entendeu? Assim, sei, antigamente eu achava isso, todo mundo tem que fazer faculdade, isso aqui. Hoje em dia, eu sou menos. Já penso que é isso, assim, a escola técnica, de repente, pode ser uma solução, entendeu? Você fazer um curso que você não quer, não está afim, a perspectiva de mercado de trabalho é. E hoje em dia, numa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né, se você olhar, por exemplo, sei lá, 2 anos atrás, a coisa mais quente no mercado era saber programar, e o pessoal de programação estava, enfim, com 2, 3 empregos e ofertas e salário alto, etc. Agora tem ChatGPT, tem Gemini, tem Grok, que fazem coding em questão de segundos, entendeu? Como é que está o mercado de trabalho? Não sei, é, a impressão que eu tenho é assim, que escola técnica pode ser uma boa, né? Como a Alemanha sempre fez historicamente, a Inglaterra também tem isso, né? Enfim, eu acho que essas soluções alternativas elas deviam ser consideradas, assim,
e acabar com esse estigma social, entendeu? Falar, fulano é formado, fulano não é formado. Aí, entendeu? É, essas coisas sociais, assim, isso aí acho que interessa o sujeito ter uma vida plena, contribuir ali, produtiva, entendeu? Eu mesmo participei de um projeto de cibersegurança, né? E eu me deparo ali com a situação onde eu tô do lado de um moleque. E eu falo isso com todo respeito, porque o cara é incrível, realmente é fenomenal ali na capacidade lógica, cognitiva. De 16 anos, professor. O cara é programador, né? E daí que aqui no Brasil, né, nas empresas tem muito essa questão, certificação, certo. É, você está quantos anos na área? Lógico que é uma forma de você medir ali o currículo do cara, mas lá fora, na gringa, eles têm esse lance, tá, mas vamos fazer um teste aqui, quantas linguagens de programação você sabe? E às vezes um cara um moleque de 16 anos, ele de casa, desde os 14, lá nas férias da faculdade dele, que ele não da escola dele, que ele não está muito afim de seguir os estudos, o cara aprende, entendeu? E ele se qualifica rápido, né? Eu me deparo já com, porque eu também sou consultor econômico numa plataforma americana, né? Eles testam a sua habilidade, as suas skills, né? Não quantos anos, ele não quer saber quantos anos de experiência você tem, né? Então mas a gente ainda tem essa questão do aspecto cultural, né? Ele está há 10 anos naquilo, né? Mas às vezes se o sujeito ele não se atualizar, aqueles 10 anos às vezes significam um ano, né? Para alguém que se atualizou, por exemplo, também, né? Claro. E a gente tem aqui, professor, para encerrar, a gente fala essa questão de título, de cursos, né? Um último fenômeno também eu tenho uma série de amigos meus aqui que seguiram essa parte de concurso público, né? Tá muito ligado ao íntimo do jovem mais ambicioso também, nessa questão de você querer, evidentemente, ganhar um salário mais alto, né? Mas tem um fenômeno ali que eu diria que é uma jabuticaba brasileira, né, que às vezes o sujeito ele se forma em direito, por exemplo, e o cara vai prestar um concurso para o BNDES, né, por conta do salário, né, tem uma saturação muito grande, né, nessa área e ele vai para o salário. Quer dizer, a gente sai dessa questão ali do indivíduo que escolheu uma carreira porque ele gosta daquilo, que ele tem afinidade naquilo, o bem-estar dele está em trabalhar com aquilo, por conta de um salário mais alto. Ali ele faz uma migração, né? Então, também não sei como é que é lá fora, né? Mas aqui é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Assim, aqui no Brasil assim, né, o setor público ele é atrativo basicamente por um salário mais alto, assim, de salário bom, né? Você pega o BNDES, é um emprego de salário alto, estabilidade no emprego, a carga de trabalho é bastante moderada, tem uma série de benefícios. Ao passo que no setor privado a gente sabe que não é assim. No setor privado o salário inicial é mais baixo, o número de horas é grande, a volatilidade é grande, você não tem segurança, não tem estabilidade no emprego, não tem isso, né? Você pode trabalhar lá 10, 15, 20 anos, o sujeito vai lá e te demite do mesmo jeito, uma boa. Então é uma escolha difícil. E nos Estados Unidos não tem isso, porque o emprego público lá, primeiro que paga menos do que o setor privado, segundo que não tem estabilidade de emprego. Você até trabalha menos, mas não tem estabilidade, né? De novo, paga menos. Então, assim, não tem assim, a tendência é o sujeito ir para o setor privado mesmo, né? Em 11 anos dos Estados Unidos, eu não me lembro de algum aluno meu lá virar para mim e falar que queria ir para o setor público por uma questão financeira ou de estabilidade de emprego. Alguns queriam trabalhar, sei lá, porque tinham, sei lá, parentes, famílias que queriam continuar, né? Eu tinha uma aluna que ela queria porque queria fazer parte do FBI. Interessante, legal, enfim, mas ela queria aventura e tal. Mas eu não me lembro de ninguém chegar para mim e falar assim, não, eu quero que o salário é alto. Não, ao contrário, eles vão apesar do salário, né, mais baixo. Agora, aqui no Brasil você tem isso, aí realmente é uma escolha de vida, né? E aí você tem que ver, né? Porque é aquela história assim, você ter estabilidade no emprego, claro, é bom, a estabilidade ela te permite fazer uma série de coisas. É mais fácil você constituir família, você não tem que ficar mudando de cidade em cidade, você não tem que ir correndo atrás de emprego, enfim, salário alto, aquela coisa toda. Não tem a emoção, né, do setor privado, né? No setor privado pode acontecer um monte de coisa, né?
É difícil, né? Aí tem que ver né, o que se encaixa melhor. Cada um vai ter que ir lá fazer suas escolhas e ver o que se encaixa, né? Eu diria que para uma pessoa jovem, o excitement, né, do setor privado é melhor, né? E para uma Concordo. pessoa mais madura, né? Se você vê uma pessoa que, sei lá, 50, 55 anos, pode ser ter estabilidade, é melhor, né? Você vai se aventurar ali já no terceiro tempo de jogo, de novo, são escolhas de vida que cada uma tem lá seu apelo, né? E, enfim. É, e Mas, eu não- mas a impressão que eu tenho é que, por causa dessa situação fiscal do Brasil, o apelo de emprego público ele tende a diminuir ao longo do tempo, porque é insustentável, né? Tomara, professor, eu confesso que pelo menos a galera da minha idade aqui eu tenho mais pessoas dentro do meu grupo que querem mais público do que privado, né? E se você for ver, medir a quantidade de vagas públicas privadas, tem muito mais privada, né? Então isso tende a mudar com o tempo, assim espero também, né? Pro bem de todo mundo. E só para o último assunto aqui, professor, só para encerrar também, é essa questão do trabalhista, né? Porque também é muito caro você é, ter pessoas abaixo de você dentro da sua empresa, né? Ali para o contratante, né? Eu fiz essa própria tem uma calculadora ali que também foi feita em parceria com outro professor ali da faculdade, né, que está lá no Valor Invest também, é público, né, você pode acessar lá, é a calculadora de salário líquido, né, você coloca e ali eu jogo no Excel aqui para comparar qual que seria o custo para o meu empregador, né, de acordo com o meu último salário. É lógico que eu não vou revelar o meu último salário aqui, mas para o meu empregador ele chega a pagar ali 46% a mais do que o custo do meu salário fixo, tá? Por conta de encargos, leis trabalhistas e direitos, direitos e direitos. E no final das contas eu recebo um líquido ali que chega a ser 26% menor, né? Do quanto que eu receberia. Então você tem um gap ali, né, professor? Você tem um hiato gigantesco ali, custo, o quanto que o cara precisa entregar em termos de produção, versus o quanto que o cara recebe no final das contas, né? Então aquela sensação de segurança por ser carteira assinada, né? Os encargos no Brasil eles chegam até a passar desse número aí, de 46%, né? Dependendo do lugar. Assim, um dos meus empregadores no passado, a gente era praticamente o dobro, coisa de 90% a mais, né? 80% a mais. Então, assim, você contratava o sujeito por 2, ele te custava quase 4 por mês. E a tal história, assim, se você pensar do ponto de vista da firma, né? A firma ela vai pagar o salário que reflete o produto marginal do sujeito. Então, assim, se o seu produto marginal é 4.000, eu vou te pagar 4, eu vou gastar 4.000 com você. Agora, desses 4.000, se na sua mão vão chegar 2 e os outros 2 vão ficar com o governo, aí é outra história. Eu vou pagar 4. Eu não posso pagar mais, eu não vou pagar nem mais nem menos, eu vou pagar 4. Agora, se na sua mão chegar 2, aí é problema seu, entendeu? E é isso que acontece, entendeu? A oferta de trabalho é inelástica. Quando você taxa, o ônus cai na parte inelástica da curva, que é o trabalhador. Então, assim, o seu empregador ele fala assim: olha, eu consigo contratar você até 4, então toma aqui 4. Agora você pega 2 e dá para o governo. É assim que funciona. De novo, é questão da pessoa entender isso, né? Dela entender assim que você quer muitos benefícios, tudo bem, beleza, é uma escolha da sociedade. A contrapartida é a seguinte: vai ter muito imposto. O governo ele não pode te dar nada que não tenha tirado de você antes, entendeu? É assim que funciona. Ele, para te dar alguma coisa, ele tirou de alguém. Tá? O governo mesmo, né? Quem gera imposto é o cara que está trabalhando. Entendeu? Você fala assim, a empresa vai pagar. Não, a empresa não paga imposto. Quem paga imposto é um ser humano. A empresa é um prédio, pedaço de papel, uma pessoa jurídica. Quem paga imposto é o ser humano. Tá? É o acionista, é o trabalhador, é o contribuinte, enfim, um pedaço de papel, isso aí, um pedaço de papel está ali paradinho, são CNPJ. Esse aí não vai pagar imposto. Essa mesa aqui, o computador, nada disso paga imposto. Eu pago. Então, é isso. Assim, assim, imposto sobre trabalho, o argumento que as pessoas fazem é o seguinte: como a oferta de trabalho é inelástica, não causa distorção. Pode até ser, a gente pode até entrar por essa discussão e ver o tamanho da elasticidade, se vai causar distorção ou não, mas
eu acho assim, acho que o pior imposto possível, porque é um imposto sobre virtude, não sobre vício, né? Entendeu? Se trabalhar, pô, você, acho que você não tinha que ter taxa consumo, sei lá. Tudo bem, você pode até fazer uma equivalência matemática, beleza, tranquilo. Mas eu acho que pelo princípio, entendeu? Você não devia taxar o. Pelo princípio, né? Eu estou falando assim, você taxa coisas ruins, não coisas boas. Claro que você pode fazer a equivalência matemática aí, enfim, e tem uma facilidade em taxar salário, né? Porque, enfim, é mais fácil taxar. Não tem como você evadir essa taxação. Mas é isso, entendeu? O governo gasta muito para ter imposto alto, não tem jeito. E aqui também, professor, eu tô puxando aqui porque tá interessante, eu vou lembrando aqui de tempo, eu vou puxando, professor, aproveitando aqui, mas eu não vou me estender muito não, que a hora do professor é cara, então a gente já vai encerrar por aqui. Imposto sobre o consumo também do Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Eu vi, quando eu fui lá nos Estados Unidos, o sujeito, tava tendo um protesto lá que, em determinado estado que eu fui, que eles estavam querendo aumentar a alíquota de imposto de 6% para 7,5% em cima de um consumo de alguma coisa, e aquilo deu um alvoroço danado, né? Mal saber que aqui no Brasil a gente paga 50, 40, 60% de imposto na gasolina, né? Um tênis, o par de tênis que você compra, um tênis é imposto, né? O outro é o que realmente é ali para a empresa, né? É, é isso. É o mesmo problema. Você gasta muito, tem que ter muito imposto. Entendeu? São as escolhas que. Agora, dito isso, eu acho que assim, se eu tivesse que construir uma economia, eu faria assim a forma de imposto mais simples possível. Assim, você deveria perder um segundo fazendo o seu imposto de renda. Vamos fazer assim, olha, vamos taxar, tudo é 10%, acabou. Pronto. Um leigo Sem deveria exceção. ser capaz de fazer É, o próprio imposto de renda, sem isso. pedir ajuda. Sem pedir ajuda, faz tudo automático, não tem essa de, não, 10% da renda acabou. Não, você faz ali uma isenção de. Tem que ser simples, entendeu? Não tem que ser fácil, tem que ser simples e acabou. Entendeu? O sujeito que é muito pobre, que ganha pouco, não taxa, dá ali um limite de isenção e o resto é 10%, acabou. Só para facilitar, para acabar com essa coisa de não, vamos fazer isenções e não sei o quê. Pô, aí você cria um aparato fiscalizatório, entendeu? Aí começa a ter um monte de exceções. Pô, acho que tem que ser uma coisa rápida, fácil, simples. É porque, é claro, a situação está instalada, não dá para mudar assim. Né? O custo de mudar é absurdo. Né? Eu abri uma empresa de consultoria recente e é exatamente isso, né? Nossa, professor, a quantidade de taxa, de alvará disso, de taxa daqui, de habilita ali, pega certificado, é uma loucura, né? Eu tenho um escritório que acompanha ali para me dar esse suporte e eu confesso assim, a impressão que dá eles são muito competentes, mas é até confuso para eles, né? Tem toda uma questão ali, Claro. você vai dar consultoria, não chama de consultoria, se você falar palestra, atendimento educacional é melhor, entendeu? Então isso faz perder meu tempo. Eu fico preocupado menos na minha qualidade aqui técnica, eu fico mais preocupado. Peraí, deixa eu parar aqui para ver se eu não vou cometer nenhum erro, para ver se eu não vou ultrapassar nenhum limite, pagar uma multa aqui, né? Então Claro, claro. é absurdo isso. E professor, você não vai para política, não, né? Não Espero que pretende. não. Espero que não. Não recebeu nenhum convite, não, né? Não, porque a gente está em. Não, eu até brinco com meus alunos e falo que se algum dia me verem candidato a alguma coisa, por favor, votem em mim, que é porque a minha vida de professor deu errado. Eu espero que não, eu espero. Assim, de novo, eu gostaria de ver meu país crescer, dar oportunidade aí para todo mundo. Assim, eu vejo essa molecada jovem aí, cheia de energia, todo mundo tem que trabalhar e é isso, crescer, construir, né? Aproveitando esse gancho, professor, que você já está nas considerações finais, a gente tem que melhorar as qualidades das nossas instituições, é a única forma que a gente tem ali de fazer uma mudança cultural e estrutural, né, na economia como um todo. O jovem que está assistindo a gente, o novo universitário, aquele cara que está na dúvida do que ele vai fazer lá na frente, como é que a gente promove essa mudança a longo prazo? A gente tem o político ali com muito curtoprazista, né? Porque ele mira só ali no mandato dele, né? Só 4 anos. 4 anos não dá para a gente mudar nada a nível de educação, a nível de saúde, de forma estrutural. Qual que seria o caminho mais saudável? Não tem uma bala de prata, mas por onde a gente começa? Melhorando as instituições, boas pessoas ocupando
bons cargos públicos. Eu acho que liderança faz diferença, né? Você ter boas lideranças, bons exemplos. É, assim, o que eu digo para os meus alunos, assim, olha, você tem que ter os melhores princípios, trabalhador, entendeu? Esquece essas coisas tóxicas aí que você vê de o sujeito ficar rico de um dia para o outro. É muito comum as pessoas associarem sucesso, riqueza, etc., a, sei lá, felicidade. Tá? Então, de novo, né, você vê pessoas com 17, 18 anos colocando vídeos, dirigindo Lamborghini em Dubai e tal. Enfim, acho que o foco talvez tem que ser no ser humano, crescimento pessoal. E eu digo isso até porque assim, a gente está entrando numa era agora de inteligência artificial que, se você olhar assim, quem interage com o chat GPT, quem já conversou com o chat GPT, assim, você fica impressionado, você jura que tem do outro lado da tela ali uma pessoa, e uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Exceto que ela não é uma pessoa, ela é uma máquina. Então, assim, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que essa máquina ela vai fazer melhor tudo que a gente possa fazer. Eu não tenho dúvida disso. Isso é uma questão de tempo. Eu imagino que o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Daqui a 5, 10 anos, você vai chegar num restaurante, você vai ver uma pessoa, e no outro lado da mesa dessa pessoa vai ter um ciborgue, uma coisa assim, que vai ser o namorado ou o namorado do cara. Então, assim, o melhor que você pode fazer é investir na pessoa, né? Na sua humanidade, que é a única coisa que você tem que a máquina não tem. Todo o resto ela vai te bater. Então, é isso, assim, crescimento pessoal, autoconhecimento, estudar, capital humano, esse tipo de coisa, né? Essas coisas que são, né, criatividade, pensamento crítico, é esse tipo de coisa que eu acho que é o que vai diferenciar as pessoas no futuro. É, focar nisso, né? Socialização, experiências, coisas que têm a ver com isso, com sentimento, com o ser humano, com humanidade. É, Carro é legal, riqueza, dinheiro, tudo isso é muito legal, mas isso aí é o futuro. É isso. Acho que é o que eu tento fazer para mim, pelo menos, e o que eu tento passar para os meus alunos também. Automelhora, capital humano, trabalho duro, esforço. Tem um fator sorte aí, a gente não pode Claro, negligenciar isso também, claro. né? O fator sorte é importantíssimo, lógico, mas enfim, a gente controla menos isso, né? E Porque a presença da família também, né, professor? Também é importante sim, aí. claro, claro. Você está cercado de pessoas queridas, lógico, com certeza. Então é isso, professor. Foi um prazer enorme estar aqui com você, né, estreando aqui essa parte de entrevista no canal. Espero que seja o primeiro de muitos, tá? Foi muito agradável para mim, tenho certeza que foi muito divertido para quem vai nos assistir aqui. Então fique atento para as próximas novidades.